Olá pessoal, uma boa noite, ou boa tarde, né? Porque tá um sol ainda aqui em Mogi das Cruzes, acho que em Poá também deve estar. Bem, hoje, segunda-feira, ontem foi eleições, hein? Puxa vida, né? E hoje, segunda-feira, nós temos tarefa em nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, consistente na assistência espiritual, que se realiza todas as segundas-feiras, mas que atualmente, devido ao isolamento social, nós não estamos abrindo de segunda-feira, né? Então, só está sendo realizada no plano espiritual pelos mentores. O trabalho prossegue, persiste, mas sem a nossa participação direta, encarnados. Mas o trabalho não para, não pode parar, né? Mas nós pedimos sempre que os trabalhadores da tarefa de hoje, quando der um tempinho hoje, isolar-se num cantinho da casa e fazer vibrações lá para a casa espírita, que são energias que nós vamos enviar para lá, que serão muito bem-vindas e utilizadas pelos mentores no trabalho de assistência espiritual. E nós queremos também aproveitar para agradecer, né, as doações que ocorreram no sábado agora, sábado último, dia 14, e que vão ajudar muito as famílias que são cadastradas. E dessa maneira a gente está praticando a caridade, né? Ajudando o semelhante, que tem tantas pessoas passando por dificuldades no momento, ainda mais com esses problemas todos de desemprego, não é fácil não. Então toda ajuda é bem-vinda, não é? E a gente, ajudando, também conquista mérito espiritual. E na sexta-feira também agradecendo a todos pela presença, né? Sexta-feira, dia 13, na qual elegemos a Fanny, nossa presidente da Casa Espírita, não é? A partir de sexta-feira, dia 13, até 20 de julho de 2023. Nossa querida Fanny, nossa presidente agora da Casa Espírita, e que desde agora eu já vou pedindo, já tinha pedido antes, né? A ajuda, a colaboração de todos, para ficar mais simples e mais fácil, porque com ajuda sempre fica mais fácil, né? E a Fanny é nossa amiga de tanto tempo, então vamos todos participar e colaborar com ela, não é? Tenho certeza que será uma grande presidência. Vai nos orientar muito bem nesses 3 anos. Tudo que pudermos fazer para ajudar, vamos ajudar, não é? E essa semana, graças a Deus, né? Começou uma semana maravilhosa. Ontem todo mundo cumpriu seu dever cívico, votando. E hoje estamos aqui, também cumprindo com o nosso dever. A palestra de hoje está contida no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta a montanha. E os itens em análise são os 8 a 10, que é a parábola da figueira seca, que nós vamos já logo em seguida estar fazendo. Vocês devem ter observado que eu estou usando aqui um microfone de lapela. Até nem sei se está funcionando. Eu tinha testado aqui e deu certo. Se alguém puder, por favor, fazer um positivo aí, ou subir uns coraçõezinhos aí para eu saber que está tudo bem. Eu acho que deve estar. Se não tiver também, eu estou falando aqui e ninguém está ouvindo nada. Mas eu acho que deve estar, não é? Bom, eu estou fazendo isso porque aqui tem uma vizinha que tem uns cachorrinhos. E nesse horário, geralmente, os cachorrinhos começam a latir. E aí já viu, né? Complica. Ok. Já estou sem óculos, eu quase não estou... Olha o cachorrinho latindo agora. O cachorrinho está latindo agora. Eu só pedi para vocês clicarem aí nos coraçõezinhos e nos positivos que tem aí do ladinho direito de vocês, para eu ter certeza que eu não estou usando óculos e de perto eu não enxergo o que vocês escrevem. Então nem adianta escrever que eu não estou enxergando nada. Bom, vamos seguir em frente. Então nós vamos agora fazer uma oração para a gente dar início, ok? Vamos fechar os olhos então e iniciar
o tema de agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. Bem, então o tema é esse, né? A parábola da figueira seca. Bem, essa passagem de Jesus, do Evangelho, não é? Ela nos remete à compreensão que as pessoas que muitas vezes aparentam o bem, né, nas suas palavras, no seu modo de se expressar, no seu modo de se apresentar aos demais. Entretanto, na realidade, vê-se que lá no fundo não há nada de bom que essa pessoa traga para o seu semelhante. Também remete à compreensão daquelas pessoas que, embora podendo ser úteis e ajudar, ficam inertes, ficam ociosas e nada fazem, mas poderiam fazer, não é? Então, porque nessa passagem estavam os discípulos de Jesus caminhando à frente e viram, estavam com um pouco de fome e viram uma figueira. Então eles se dirigiram para a figueira para apanhar uns frutos. Mas chegando lá, não havia fruto algum, não é? E eles vieram relatar a Jesus que não havia frutos. Entretanto, na realidade, não era a época mesmo de dar frutos, então isso não seria possível de qualquer modo. E Jesus, visando o ensinamento, sempre usando de linguagem bastante forte, ele quis ensinar exatamente isso, né? E dizendo que daquela figueira, daquela árvore, ninguém nunca mais comeria nada, que seria arrancada pela raiz e jogada ao fogo. Mas era uma forma dele ensinar que, embora a árvore, né, simbolizando a criatura humana, possa aparentar beleza, né? Porque no exemplo, na passagem, era uma árvore frondosa, com muitas folhas, mas não tinha fruto algum. Então era vazia de frutos. Então ela não servia para alimentar ninguém, para servir, para saciar a fome de ninguém. Então Jesus quis ensinar, aproveitando o ensejo, não é? Porque nós também, como uma árvore, se nós não dermos fruto algum, nós não temos serventia. Nós vamos aparentar uma beleza superficial, não é? Como a árvore frondosa, com suas folhas magníficas, exuberantes. Sim, mas e aí serve para quê? Não serve para coisa nenhuma. Então o Cristo quis ensinar que, na realidade, é preciso que nós possamos ser úteis, possamos cumprir o nosso dever, né? E de apresentar e de dar os frutos. Porque pensemos bem uma coisa. Pensemos no amor, não é? A árvore simbolizando o amor, né? Deus, o amor. Então pensem bem uma coisa. O amor ocioso, o amor parado, ele não tem utilidade. Agora, o amor, ele está sempre em ação, o tempo todo, expressando a sua intimidade através das várias formas de caridade. Então, o amor em nós pode ser expresso, por exemplo, através do perdão. O perdão é uma forma de caridade e é uma forma de amor. Nós podemos também apresentar o amor como uma forma de indulgência, que é uma forma de caridade, que é uma forma de amor. E que não deixa de ser frutos. Os frutos são as expressões do amor. Os frutos são como a caridade, que é o amor em ação. Porque a árvore frondosa, ela precisa ser ativa, e ela sendo ativa, ela expressa
todo o seu íntimo, toda a sua intimidade através dos frutos. Mas ela só pode dar frutos se ela tiver dentro de si o amor. Porque nós só conseguimos tirar de dentro de nós o que nós temos. Nós não tiramos o que nós temos. Então a árvore, se ela não tiver dentro dela nada de útil, vai ficar só na aparência. Muito bonita, frondosa, folhas lustrosas, mas não sacia ninguém, né? Não ajuda a ninguém, não ajuda a nada. Então o Cristo falou que nesse caso ela podia secar, porque ela não serve para nada, corta pela raiz, seca pela raiz. Então nesses tempos que nós nos encontramos agora, tempos que são chegados, tempos de transição, todos aqueles entre nós que não tivermos frutos para apresentar, significa esse cortar pela raiz, cortar das encarnações na Terra. Esse é o significado. E cortar pela raiz significa que não vai mais nascer da Terra, nascer da reencarnação. Não vai renascer aqui. Mas não quer dizer que vai morrer. Não vai renascer aqui, mas vai renascer em outro lugar. Locais onde seremos importantes daqueles de nós que fomos para lá, ainda que mundos primitivos, ou mundos expiacionais e provacionais na fase inicial, ou de transição de mundo primitivo para mundo expiatório. Lá, com a nossa inteligência, com as conquistas que já obtivemos, sobretudo na área da inteligência, nós vamos ser muito úteis, imprescindíveis para acelerar o progresso dos espíritos que estão evolucionando naqueles mundos. Mas o Cristo está falando daqueles que vão continuar aqui. Esses precisam dar frutos. E dar frutos, os frutos do amor. Os frutos do amor são os frutos da caridade, que é o amor em ação. Então é preciso expressar o fruto da indulgência, é preciso expressar o fruto do perdão, é preciso expressar o fruto da assistência ao semelhante. Como foi feito agora no sábado, não é? Por todos nós que ajudamos. Não é cobrança, porque às vezes não dá para ajudar, e também não dá fazer o quê, não é? Mas quando dá, a gente ajuda, não é? Por exemplo, não dá para ajudar com uma doação de um bem material, como no sábado era a proposta, tá certo? Mas, por exemplo, hoje, como é segunda-feira, é dia de assistência espiritual. Hoje nós podemos ajudar também, fazendo vibrações, que são energias, vibrações, lá para a casa espírita, não é? A fim de que essas nossas vibrações de saúde, de amor, de reconciliação, sejam direcionados para a casa espírita. Os mentores vão adorar essas vibrações, essas energias, que chegando lá eles vão arrebanhar e acondicionar em recipientes próprios para serem utilizadas lá nos tratamentos aos nossos irmãos desencarnados, não é? Então as formas de ajudar são muitas, são variadas. A gente ajuda fazendo uma prece. Você está fazendo uma prece, está ajudando. Porque a benevolência para com todos também é fruto do amor. É fruto também. Então nós podemos expressar frutos variadíssimos. E os mais importantes não dizem respeito a nada material. Embora possa ser também. Porque desde que nós nos encontramos na fisicalidade, na experiência na matéria, qualquer amparo material ao nosso irmão necessitado também é caridade, também é expressão do amor, também é fruto do amor, através da caridade, não é? Agora, o que o Cristo coloca também é que
No caso da figueira, para exemplificar, vocês vejam que a figueira, não é que ela não tinha, não era tempo de dar, então ela não dava. Então, para ensinar, ele usou como exemplo isso. Então, nós vemos que, por outra forma, do outro modo de falar, quantos de nós não fomos agraciados com as melhores condições na encarnação? Pessoas inteligentes, pessoas que apresentam uma condição para falar bem, né? Ou até médiuns, né? Médiuns fabulosos, mas vez ou outra nós vemos muitos dizerem: eu não quero isso, tire isso de mim, eu oro toda noite para eu não ter nada disso, eu não quero saber dessas coisas, quero saber disso não, porque isso daí vai me deixar ensandecido. A mediunidade é instrumento do espírito, geralmente endividado, fora os casos de missão, para que ele possa resgatar as dívidas e resgatar as dívidas fazendo bem. Mas se ele se recusa, não tem como obrigar. Ou ainda o médium que utiliza a mediunidade para o mal, ou para o seu benefício pessoal, tem isso também, não é? Nesses casos, a mediunidade poderá ser retirada dele. E aí ele vai se ver às voltas só com os obsessores. Aí que é o problema, não é? Porque veja, tudo que nós temos são empréstimos de Deus. Nós que somos espíritos ainda sombrios, espíritos que vivemos ainda expiando faltas, nós não temos tantos méritos e tantos créditos assim, então Deus nos empresta, não é? Para que a gente possa se elevar e se iluminar. Mas a gente recusa, aí fica difícil. Não é? E Deus não obriga ninguém a nada. Isso tem que partir de nós, precisa ter compreensão. Então vocês vejam uma coisa, o exemplo do Chico Xavier, que eu sempre utilizo. Desde pequeno ele tinha mediunidade, não é? Ele nunca buscou fugir delas, ao contrário, abraçou-as todas. Ainda na sua adolescência, Emmanuel apareceu para ele, ele falou: não, eu aceito. O Emmanuel falou para ele: mas é preciso ter disciplina. Disciplina e disciplina. Ele falou: eu aceito. Eu sou disciplinado, eu aceito. Então, mas muitos de nós querem fugir da responsabilidade. Agora veja, Deus não nos impõe nada. E quando Ele nos concede, é um presente. É um presente para que nós possamos fazer bom uso desse presente para beneficiar ao nosso semelhante e criarmos com ele uma empatia, ou então ajudarmos quem ele ama para criarmos uma empatia e afastarmos a antipatia. Com isso nós resgatamos as nossas dívidas, fazendo bem. Pagando o mal que fizemos ontem com o bem agora. E a mediunidade é um excepcional instrumento. Então, é por isso que é preciso dar os frutos, mas a gente só dá o fruto se tiver, não é? Tem aquela história, não é? Que desencarnaram 3 pessoas. Um religioso muito importante, não é? O outro, um grande orador cristão, e o terceiro era uma pessoa simples, que nem religião tinha. Chegando lá no céu, não é? Os 2 primeiros achavam que ali era o lugar deles. O terceiro ficou lá no cantinho, achando que devia estar vendo algum engano, porque nem de religião ele era, não é? Não ia na igreja, não fazia a reza. E aí a autoridade celeste chamou o primeiro religioso, né? Importante, conhecidíssimo, famoso, não é? Responsável por uma grande congregação. E chegando lá, o Espírito olhou na aura dele, do coração, e falou: olha, infelizmente aqui não tem luz nem mérito, você vai ter que voltar lá para conquistar os valores morais que ainda estão faltando. E ele tentou argumentar: não, mas eu era importante lá, era chefe religioso. Sim, mas era
superficial. Você falava, mas não fazia. Você falava para os outros, mas para você não usava. Então, é como a árvore frondosa, né, que não dá fruto. E a autoridade celeste falou, bom, você precisa voltar lá, você vai ter que voltar, porque aqui você não pode ficar. Porque você não tem mérito moral e espiritual para ficar aqui. Você não tem luz, você precisa ter luz. Você volta lá para você se iluminar e depois você volta. Bom, aí mandou chamar o segundo, né? Que era um orador cristão, onde ele estava fazendo a palestra. Milhares e milhares de pessoas acorriam para assistir às palestras dele, que eram brilhantes, fabulosas. Conhecia os versículos, os capítulos da Bíblia, de frente para trás, de trás para frente. Era de um brilhantismo excepcional, fabuloso. E a autoridade celeste, então, disse para ele, olha, eu estou analisando aqui a sua intimidade e, infelizmente, você vai ter que voltar também, porque aqui não tem os méritos que precisam, que são necessários, a iluminação, para você ficar aqui. Para ficar aqui, as conquistas que seriam necessárias, você não conquistou. Não, mas eu era um orador brilhante, falei para as pessoas do Evangelho, ensinei milhares de pessoas a melhorar, tirei pessoas da bebida, tirei muitas pessoas da droga com as minhas palestras, que eu fazia pela rádio, fazia presencialmente, onde eu ia, eram milhares de pessoas. Eu não ia em local que só tinha 50 pessoas, 100 pessoas, não compensava. Eu só ia quando tinham milhares e milhares vinham. Então eu sei. Eu sei que você fazia tudo isso. Entretanto, as milhares de pessoas que você tirou da droga, elas saíram da droga e também hoje, mas e você? Que você falou, mas você não fez nada também. Você continua do mesmo jeito. Você falar e não fazer, e não servir para você, porque o que você falou para os outros, primeiro tinha que servir para você. Se não serviu, você não aproveitou, você vai ter que voltar lá. Não tem saída, porque aqui não tem lugar para você não tem luz aqui para ficar, não tem mérito, aqui só dá para ficar se tiver, você não tem. Volta lá e recomeça. O terceiro que estava lá no cantinho, ele falou assim, eu já vou sair definindo aqui, porque se os dois primeiros, que eram tudo que eram, a autoridade celeste falou para eles, eles vão me esculachar, vamos pôr para fora aqui a pontapé, eu vou me cair, eu vou me mandar. E já estava saindo, a autoridade falou, opa, volta aqui onde você está indo. Não, é porque eu não sou nem religioso, eu não sou palestrante, não sou ninguém, eu já estou indo, não precisa o senhor mandar, eu já sei que eu tenho que voltar lá, já estou indo. Não, volta aqui primeiro, vamos conversar, calma aí, não é assim. Quem verifica isso não é você, sou eu. Ficou todo vermelho, com medo, falou, meu Deus, o que vai acontecer comigo? E foi lá, e a autoridade celeste olhou para ele, né, no coração, na aura, na intimidade, e falou, olha, você está de parabéns. Você está agraciado a permanecer aqui no nosso meio. Aí o homem disse assim, mas eu não fiz nada, eu não ia na igreja, eu nem tinha tempo de rezar todos os dias. Eu ia nos bairros carentes, ajudar os pobrezinhos, eu limpava a ferida dos adoentados, eu não tinha tempo nem de ir na igreja, eu não via as palestras daquele que saiu agora daqui, que disseram que eram brilhantes. Nunca fui, não é porque eu não quis, mas nunca deu tempo. Porque eu trabalhava e o tempinho que sobrava eu saía para ajudar os outros. Então não deu para eu ir na igreja, não aprendi, não sei nem ler a Bíblia. Eu falei assim, não, mas o seu lugar é aqui sim, porque os valores que precisariam e os frutos que precisariam ser expressados, você expressou. Então, com essa historinha simples, o que é que nós queremos dizer? O que a história quer dizer? Quer dizer que não importa o exterior, não importa a superficialidade, o que importa é o íntimo, é lá dentro que importa. Porque você só vai lá ajudar o semelhante se você sentir a dor dele. Para isso você tem que ter conquistado a virtude da compaixão. E aí, tendo aprendido a compaixão, você vai lá ajudar, você vai lá servir. O que é isso? É o fruto. É o amor em ação. O amor em ação é a caridade. A caridade é o fruto da árvore frondosa, mas com frutos. Não é? Porque Deus serve o tempo todo. Deus trabalha o
tempo todo. O próprio Cristo disse assim: o meu Pai trabalha incessantemente. E o Cristo complementou: e eu também. E eu também. Esse eu também quer dizer o quê? Que é desde sempre. É desde sempre. Certa vez, o Cristo estava entre os judeus, seu povo, não é? E numa praça, nas proximidades de uma praça, ele estava ensinando, né? Orientando, e aí uns outros judeus lá vieram para tentar colocá-lo contra a parede, dizendo assim: não, mas você está falando desse jeito aí, do jeito que você fala, você quer ser mais do que o nosso pai Abraão? Jesus respondeu para eles assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quer dizer que Abraão ainda não tinha sido criado. Era uma alma que não tinha sido criada ainda por Deus. E Jesus já era o que é. Então nós vemos a grandiosidade do nosso Mestre maior, não é? E que trabalha, como Deus trabalha. Deus não pode nem piscar. Se ele piscar assim, o mundo desaba. O mundo é sustentado por Deus. Então, o que é que é preciso? A gente entrar na sintonia de Deus. A gente vê tanta coisa atualmente acontecendo e que ainda estão por acontecer, que a gente às vezes fica até meio desanimado, não é? Mas é preciso nós buscarmos sustento em Deus, na sua vibração do amor. Porque o amor é ativo. Quem está na vibração do amor não para, não fica parado. Porque quem está na vibração do amor, vem alguém sofrendo, vai ficar olhando sem fazer nada? Não vai. Não consegue. Se a gente não se importa com a dor alheia, nós não estamos na vibração do amor. Deus não está em nós e nós não estamos em Deus. Porque quem está em Deus, na vibração de Deus, portanto, na vibração do amor, é sempre ativo, o tempo todo sempre pensando no bem, sempre perdoando, sempre compreendendo o outro, porque todos nós que estamos encarnados e também desencarnados, nós estamos na mesma condição evolutiva, nenhum de nós. Nós estamos em graus diferentes. Então nós precisamos compreender. Porque como um mentor, como Deus, como Jesus, eles nos compreendem e nos perdoam. O exemplo do Cristo na cruz. Pai, perdoai, mas eles não sabem o que faz. Jesus não condenou ninguém. Por mais violento, por mais absurdo que tenha sido a atitude contra ele praticada naquele tempo, na crucificação, que não foi só a crucificação em si. Teve ainda antes da crucificação muitos padecimentos, mas Jesus, em nenhum momento, teve qualquer sentimento ou pensamento negativo. Isso é amor o tempo todo, compreendendo que aquelas criaturas não podiam fazer outra coisa. A condição deles não permitia, porque eram criaturas ainda sem um mínimo de condição moral. E quais os frutos que poderiam dar aquelas criaturas? Nenhum. Fruto nenhum. Fruto zero, e Jesus sabia. Por isso Jesus estava colocando uma sementinha no coração de cada um de nós com o seu exemplo pessoal, com o seu testemunho pessoal. Essa sementinha iria germinar, iria crescer e no futuro daria frutos, como agora. Agora, para dar frutos, tem uma coisa essencial. É preciso ser uma árvore, senão não dá fruto nenhum. Mas e se nós somos só sementes ainda? Aí não vamos dar fruto, porque semente dá algum fruto? Não, não dá. Então é preciso transformar, é preciso a transformação. Para isso é preciso morrer enquanto semente, para nascer enquanto uma planta. Enquanto uma criatura transformada, já iluminada. E aí, como uma planta, se fortalecer para virar uma árvore e dar frutos. Porque Jesus é uma árvore e dá muitos frutos.
E ele veio nos ensinar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse. Então, Jesus nos ensinou o caminho do plantio, do adubo, da adubação, para que nos fortalecêssemos e nos convertêssemos em árvore, árvore da vida, para que pudéssemos dar os frutos da caridade, da expressão do amor nas suas variadas formas, começando pelo perdão. Nós temos que perdoar. Todas as coisas que nós vemos os outros fazerem que são atrapalhadas, que a gente verifica, que não estão na sintonia de Deus. Você observa e você percebe claramente. Mas isso aqui não está conforme o amor de Deus. Isso aqui não é uma atitude amorosa. Quando você discrimina alguém, Deus não discrimina. Deus ama, abraça. Né? Agora, aqueles que ainda não abraçam, espalham, né? Estão fora da sintonia do amor. Mas você tem que compreender e perdoar. Então a gente tem que perdoar e compreender. E não sair da sintonia de Deus. Porque quando a gente sai da sintonia de Deus, aí a gente fica na sintonia do egoísmo. E a gente, dentro da sintonia do egoísmo, vamos querer ver o nosso interesse. Se não for, se o outro tiver fazer alguma coisa que não for conforme o nosso interesse, a gente vai rechaçar. A gente vai repudiar. Ah, não, então você não serve, pode ir para lá, não quero nem perto de mim. É assim. E Deus? Deus não. Deus é como o sol, não é? Deus é como o sol que brilha para o criminoso e para o santo. Ele não brilha, o sol não brilha só para o santo, ele brilha para o criminoso também. Ele brilha para o verme e brilha para a árvore frutífera, para todos. Não é? Então, o que é que a lição nos ensina? Que devemos ser como o sol. Como o sol. Buscando ingressar na sintonia do Pai, na sintonia de Jesus, para que nós possamos ser criaturas ativas. Ativas no bem. Exprimindo os frutos que nós já conquistamos. Pode ser frutinho mirrado. Mas mesmo mirrado tem que ser um frutinho. Tem que ser aquela frutiquinha assim, mas não tem problema. Mas é uma fruta. Pode não ser aquela fruta suculenta, aquele pêssego lindo, saboroso. Não é. Mas não é só aquela frutinha, mas já é uma frutinha. Pior é se não tiver fruto algum. E não apresenta fruto algum aquele que não tem conquista moral nenhuma. Se não tem conquista moral nenhuma, porque a conquista moral é o fruto. É o fruto. Que eu vou saciar o irmão perdoando, sendo indulgente, estendendo a mão. O fruto é a conquista moral. Que a gente encarna, reencarna e reencarna para conquistar. Gente, já faz tempo que a gente está reencarnando aqui para conquistar, hein? Pelo menos um frutiquinho assim a gente precisa apresentar, nem que seja de vez em quando. Não é? Porque, senão, nesses tempos agora de transição, a situação se complica para todos nós. Mas nós vamos orar bastante para a gente fortalecer a nossa fé, não é? E dessa maneira conseguir, cada um de nós, ombreando um com o outro, para fortalecer um ao outro. E assim nos ajudando mutuamente, fortalecidos pelo amor de Deus e pelo Pai e por Jesus, nós vamos aos pouquinhos ficando cada vez mais vitalizados e expressando os frutos que nós já temos em nós. Não é? Meus amigos, era isso que tínhamos para agora, não é? Eu vou já entrar na oração para finalizar e depois as últimas palavras, tá bom? Fechar os olhos. Vamos orar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Boa semana a todos. E amanhã vamos prestigiar o Sérgio, e na quarta-feira também, Sérgio e Fabiana. Amanhã às 18 e na quarta, 19h30, direto da Casa Espírita. 18 horas também na quinta, o João e a Vânia. E 18 horas também na sexta comigo, sábado, João e a Vânia. Igualmente às 18 horas e no domingo, a nossa Arielle, às 18 horas. Então, todos os dias com as palestras aqui pelo Facebook.
que depois ela é editada e colocada no canal do YouTube, também na nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, que eu pediria a todos que se inscrevessem no canal, quem não se inscreveu ainda, e dê o like lá, visualizem, para cada vez mais a gente conseguir divulgar a doutrina espírita. Também isso é uma forma de fruto, né? Porque ajudar é sempre fruto. Uma boa semana a todos, muito obrigado pela atenção, um abraço, beijo no coração.